A nossa atividade era pegar esse texto aqui, identificar os requisitos funcionais, fazer uma análisezinha dos requisitos funcionais para ver quais dados que a gente precisa para trabalhar, né? Identificar dados de entrada e dados de saída, diagrama de caso de uso, arrastar, boneco, linha, bola, escolher dois desse caso de uso e descrever, com aquele fluxo principal, fluxo alternativo, e depois elaborar o diagrama de classe baseado nesse problema. PDV são os pontos de venda. Aqui o escopo está bem reduzido, porque não tem a parte de pagamento parcelado, de controle de estoque, de gestão de caixa, abrir caixa e fechar caixa. Se bem que aqui tem gestão de caixa, né? A gente fez o abrir e o fechar o caixa. Mas um PDV mesmo completo, ele é muito maior, né? Vai ter muito mais campo, muito mais preocupações. A gente vai só focar nesse texto, sem nenhuma preocupação com legislação, com transmissão de nota, nada disso, que no sistema real você precisaria ter. Você precisaria ter os campos de proteção para você usar para proteção ao crédito, por exemplo, se você tivesse crediário. Ou os campos para você identificar corretamente a pessoa para você enviar para uma nota fiscal. Ou os campos para identificar corretamente o produto para você gerar uma nota fiscal eletrônica. Nada disso a gente está preocupado. Está preocupado só com o textinho, academicamente falando. Vamos trabalhar com ele e ver se a gente consegue resolver esses problemas. Beleza? É isso. Então vamos lá. Ó, um sistema PDV, que é ponto de venda. Toda vez que a gente ouvir esse termo tecnicamente na nossa vida daqui para frente, sistema PDV, a gente sabe que é um ponto de venda. É o sistema que essas lojas, mercados, tudo isso tem um PDV ali, que é a estaçãozinha que vai registrar a venda e fazer a saída. Realiza vendas rápidas no balcão. O atendente. Então esse cara aqui, a gente já sabe que é um ator. Beleza? Por quê? Porque ele está operando o sistema. Aqui, ó. Vamos voltar lá para o texto. O atendente lê o código de barra de produtos previamente cadastrados. Então aqui a gente já tem produtos previamente cadastrados. Beleza? E pode aplicar descontos, né? Então, o atendente, ele efetua a venda. E nesse efetuar venda, ele pode aplicar descontos. Isso é só para a gente ir pensando, né? Ao fechar a venda, então isso aqui está no venda ainda. Então, se ele está fechando a venda, tem o ato de abrir a venda e fechar a venda. Correto? Registra o meio de pagamento. Então, a venda pode ter mais de uma forma de pagamento, que é o que? Dinheiro, cartão ou Pix, né? Calcula troco, está na venda, emite comprovante. Então aqui a gente tem, imprime comprovante de venda, né? Cancelar itens da venda antes da conclusão, faz parte aqui do gerenciamento de vendas, beleza. Abrir caixa com entrada de dinheiro no início do turno, fechar caixa no final. Então vamos lá, requisitos funcionais. Os mais claros, o sistema deve permitir vender produtos previamente cadastrados através de seu código de barras, vírgula, com possibilidade de inserir descontos, cancelar o item, não é isso? Cancelar o item. Vamos lá. Ponto. Na venda, o ato de abrir pode ser considerado o primeiro produto e o formal de fechar a venda
escolhendo o meio de pagamento. Que a gente deu uma explicadinha no processo. Quando você chega lá no mercado, aqui eu estou usando o meu conhecimento já pré-adquirido, quando você passa o primeiro produto, ele abre sua venda. Ele não precisou informar para o sistema que abriu a venda. Mas para fechar, ela precisa informar que fechou. Ao fechar a venda, os meios de pagamento podem ser dinheiro, cartão ou Pix. Show? Aqui não está nem descrito que o cartão vai ser integrado na máquina ou que o Pix vai ser integrado na maquininha de crédito. Ele pode simplesmente falar que não, você vai lá no balcão e paga lá, já fora do sistema na maquininha à parte. Ou a maquininha ser desconectada do sistema igual em alguns postos de gasolina e você pagar direto na maquininha. Não está descrito aqui. Tem comércio que não tem essa integração direto do PDV com cartão de crédito. Como não está descrito, eu vou imaginar o mais simples possível. Ao final da venda, ao final do pagamento, a venda gera a impressão da nota, vou chamar nota fiscal não, do comprovante de venda. Show? Então esse aqui é um requisito funcional. Se você quiser dar um nome dele, você pode chamar de efetuar venda. Beleza? Aqui está a descrição dele. Vocês lembram que a gente falou, se não me engano, no segundo período de vocês ou no primeiro, sobre fatores de qualidade de requisito? Que o requisito tem que ser completo, correto, inambíguo, né? Tem que ter aqueles fatores de qualidade. Então, quanto melhor a gente conseguir descrever, mais completo a gente colocar aqui, mais qualidade no entendimento tem. Essa é a ideia, tá? Você poderia descrever, não, o sistema deve permitir vender produto. Mas imagina a pessoa que pegar isso para implementar, a margem que você abre para ela implementar isso do jeito que ela quiser, tá? Então, quanto mais detalhes você colocar, mais direcionado você vai dar o processo de análise depois. Mais direcionamento você vai dar. Vamos lá. Agora, aqui tem uma palavra que exige que a gente faça uma análise, né? Vender produto previamente cadastrado, né? Isso significa o quê? Se você não colocou, não está totalmente errado, porque eu não falo que o sistema precisa ter ali. Mas para esse sistema funcionar no mundo real, você precisa ter um cadastrar produto. Não é isso? O cadastrar produto, o sistema deve permitir cadastrar produtos. Aí você pode colocar aqui incluir, alterar ou excluir. Não é isso? Por enquanto só isso, né? Para que sejam utilizados na venda. Aí no seu processo de análise, para você identificar os campos, você vai fazer as seguintes perguntas: o que eu preciso saber do produto para que o meu vender produto funcione? Não é isso? Eu preciso ter informações do produto. Preciso. Então o que eu preciso ter aqui? Com os campos código do produto. Código do produto está claro, não é? Código do produto. Por que o código do produto está claro? Porque ele fala que vai ser vendido pelo código. Só que você vai exibir o produto que está sendo vendido na tela. Então você vai precisar pelo menos do nome do produto. Correto? Como é que você vende sem saber o valor? Você precisa saber o valor. Então, no mínimo, a abstração do produto que você precisa para que o seu sistema funcione, para que essa venda funcione, são esses campos. Correto? Código do produto que ele vai usar quando ler lá o código de barra, nome do produto para aparecer na tela e o valor, porque você precisa saber o valor. Na descrição a gente não fala de controle de estoque. Então eu não preciso ter lote, estoque, prateleira, nada disso. Não está falando sobre isso. Você não está fazendo esse controle. Se tivesse escrito na descrição, você se preocuparia com essas coisas.
Então, o que a gente já resolveu aqui? A gente resolveu o vender, né? E a gente resolveu o cadastrar produto, que está falando. Agora tem aqui a gestão do caixa, que é o que? Quando o caixa chega, o caixa físico, a pessoa chega lá, né? O atendente chega no caixa, ele entra lá com R$100 de troco, em moedinhas, em notas. Esse ato é o ato de abrir o caixa. Ele se identifica no caixa, diz o dinheiro que ele está entrando, ele coloca lá e ele começa o trabalho dele. As gestões de mercados, de PDV, descobriu que esse processo é importante, por quê? Porque mexe com dinheiro. Se você não tiver gestão de abertura e de fechamento de caixa, se você não souber quanto dinheiro aquela pessoa física movimentou, se ficar aberto para todo mundo, no final do dia quase nunca o caixa vai bater, porque o ser humano não resiste a R$10 sem controle. O ser humano pega e coloca no bolso. Não é isso? Tem R$10 não controlado aqui. Opa! Ninguém vai saber que fui eu. Então, você precisa ter esse tipo de controle nominal para o caixa, para que você faça isso. Então, você tem o ato de abertura de caixa, que é um requisito funcional. Abrir caixa. Né? Aí aqui, ó, vamos lá. Como é que funciona o caixa? Abrir caixa com a entrada do dinheiro no início do turno. Né? Então aqui, ó, o caixa, você vai ter lá a identificação do caixa e o valor de abertura e a data, a hora que abriu. Não é isso? Está abrindo o caixa. Essa identificação do caixa aqui, a gente pode colocar só o caixa físico ou a pessoa. Como eu não falo que vai ter gestão da pessoa, não precisa. Mas pode entender que isso aqui é a identificação da pessoa que está abrindo o caixa. Beleza? Se você colocar isso aqui, você vai gerar um outro requisito que é o quê? Cadastrar caixa. Você vai precisar saber qual é o caixa, qual que é a pessoa que vai gerir o caixa. E o ato formal de fechar o caixa, que é outro requisito funcional, fechar caixa. Tá? O sistema deve permitir ao atendente abrir o caixa com a identificação do caixa, valor de abertura e data e hora que abriu. E com isso, permitir o registro de vendas. Fechar caixa, o sistema deve permitir ao atendente fechar o caixa, calculando o valor total vendido. O valor total vendido. Por quê? Quando você fecha o caixa, qual que é o ato que acontece? Você precisa saber o valor que você vendeu, mais o valor que você entrou e saber se tem dinheiro no caixa. Porque se não tiver, quem paga a diferença é o caixa. Se tiver a mais, quem fica com o dinheiro é o mercado. Que injustiça, né? Vai ter que ser assim, porque senão o caixa sempre errar o troco para menos das pessoas para ficar com a diferença. O ser humano não gosta de R$10 sem controle. Calculando o valor total vendido mais o valor de abertura de caixa para permitir a conferência do valor total que está lá. Aí hoje a conferência do valor total é um pouquinho mais chato, porque ele tem que verificar, quando é integrado com o sistema, o pagamento por Pix ou cartão é mais fácil, que o próprio sistema dá baixa. Mas quando não é, ele tem que ter as notinhas de pagamento, conferir com as notinhas, com o dinheiro que está lá, né? Aqui a gente não está entrando nesse detalhe. Por quê? Porque não tem informação suficiente aqui no nosso texto para a gente entrar nesse detalhe. Aqui, integração de serviço de pagamento, impressora fiscal, isso é detalhe de implementação. Isso aqui é fluxo alternativo na hora de fechar a venda. Ele vai emitir a impressão do cupom, tá?
ou serviço de pagamento, autorização, cartão e Pix, aqui ele está falando que é integrado com a maquininha. Aqui ele está falando o seguinte, que no fluxo efetuar venda, participa como ator secundário o cliente. Por quê? Porque o sistema solicita o pagamento e o cliente informa na maquininha. Então tem interação direta do cliente com a maquininha. Ele tem que participar como ator secundário no caso de uso efetuar a venda, quando o método de pagamento for cartão ou Pix. Beleza? Porque está integrado. Tá na nossa descrição aqui que integra-se. Esse integrar aqui significa o que pra gente? Que mudou a descrição do nosso caso de uso efetuar a venda. Porque vai ter um ator secundário, que é o cliente, que ele vai participar do caso de uso quando o pagamento for cartão ou Pix. Entenderam a sutileza? Não criou um requisito novo, mas mudou o esforço que você vai implementar aquele. Então, no mínimo, aqui, faltou complementar aqui, quando o pagamento for cartão ou Pix, o sistema que funcionará integrado à máquina de cartão solicitará ao cliente o pagamento. Não é isso que acontece no mercado? Caixa vai lá, pum, sistema solicita na maquininha, você interage com a maquininha, está interagindo com o sistema e efetua o pagamento. É diferente de se o caixa pegasse o seu cartão e ele mesmo passasse, mas não funciona assim. Ou se ele passasse numa máquina desintegrada do sistema e ele tivesse que dar baixa naquele pagamento com o recibinho que ele pegou. Não está integrado ao sistema e não é sistema. Então, se a gente chegou nesses 4 requisitos funcionais, a gente está ok. Se a gente começou a falar, não, mas é legal saber quem é o atendente, colocou um cadastro de atendente, ok, está válido. Não estou pedindo, mas está válido. Não está claro no texto que está pedindo, mas está ok, para identificar no caixa o atendente, ter o cadastro de atendente. Colocar um cadastro de tipo de pagamento, não faz sentido, porque só tem 3 especificados, mas poderia ter. Começa a ficar. Agora, imaginar mais recurso já é coisa da nossa cabeça, não está descrito no texto. Já começa a imaginar outras soluções que não as descritas no texto. Beleza? Então, como é que isso aqui fica? Se você chegou nessa solução, como é que isso aqui fica na bolinha? Normalmente, pode ser que vire mais de um, mas se você fizer a análise desse jeito, cada requisito seu vai virar um caso de uso. É isso. Você vai ter lá o cadastrar produto, abrir caixa, fechar caixa e efetuar venda. Depois você vai ter que imaginar como é que você vai resolver isso na descrição. Porque a descrição é que vai trazer essas complexidades de alternativa de fluxo. Porque aqui a gente tem cancelar produto. Cancelar um item é o quê? O caixa chama o supervisor passa o crachá. Se você fizer dessa forma, você tem que colocar o cadastro de usuários, que pode ser o supervisor. Mas se o próprio cara pode cancelar, no texto não tem esse fluxo dizendo, está dizendo aqui, ó, o sistema também permite cancelar. O cara só vai selecionar o produto e cancelar direto. Por que o mercado tem esse controle todo no cancelamento do item? Porque o produto já passou. Se fosse fácil cancelar, o irmãozinho do caixa ia lá comprar, ele passava, pum, no final ele cancelava o item, pagava. Passou, cancelou. Por isso que precisa do supervisor. Deve ter algum problema no mercado, que até hoje eu não entendo, mas deve ter um problema com quantidade também. Porque se você passar um fardinho com 12 cervejas, você não pode. Tem que passar de 6 em 6. Deve ter algum problema que faz com que o mercado tenha essa solução. Eu desconheço esse problema. Mas quem vive o dia a dia do mercado sabe o porquê.
tem um problema associado para a solução adotada. Tá? Eu não sei por quê, porque passou a mesma quantidade, só teve que passar 2 vezes. Tá? Mas tem isso, de gestão de quantidade também na saída. E por que eu estou dando a cerveja de exemplo? Porque é a única coisa que eu compro de 12. Infelizmente. Vamos lá. Como é que isso vai ficar então aqui? O ator pra gente está claro. É o ator atendente. Não é isso? Tem algum outro ator aqui? No nosso texto está falando que o gerente precisa emitir relatório gerencial para saber as vendas do dia por caixa. Não tem nada disso. Se você começar a devagar na sua mente, você começa a inventar essas coisas legais. Né? Pô, mas eu precisaria saber quanto cada caixa vendeu, eu preciso ter o papel do gerente, eu preciso ter gestão de estoque, eu preciso saber quando o produto está acabando, eu preciso saber quando o produto está vencendo. Você está se desconectando do texto e indo para o que você conhece de supermercado, de gestão de estoque, etc. No mundo real a gente também faz isso com sistemas, só que a gente sempre se dá mal. Porque a gente se desconecta da realidade do cliente e começa a imaginar recursos que seriam legais para o cliente sem ele falar para a gente. Então a gente deve evitar esse tipo de comportamento. Se a gente tiver alguma sugestão para dar dentro de um processo de levantamento de requisitos e análise, a gente tem que levar para o nosso cliente e ele falar, eu preciso disso. Tudo bem? É como se você estivesse construindo uma casa num terreno seu e o pedreiro falasse, se eu fizesse mais um quarto ele ia gostar. Aí de repente você chega lá, tem mais um quarto, o material não deu porque você só comprou material para os quartos que você queria, e ele fala, não, eu preciso comprar mais 3 milheiros de lajota e 50 sacos de cimento, porque, pô, aquele quarto lá você vai gostar, eu fiz um quarto com City Master maneiraço para você. Você fala, pô, mas eu não queria esse quarto, não preciso desse quarto. É a mesma coisa com o sistema, se a gente levar para isso. Às vezes a gente está imaginando entregar uma Ferrari pro cara e o cara não precisa de uma Ferrari, o cara precisa de um Fusca. Ou o cara só tem dinheiro para pagar o Fusca e o Fusca já vai ser um adianto danado para a vida dele. Não adianta você só ter dinheiro para comprar um Fusca e entrar na loja da Ferrari. O cara não te vende uma Ferrari e pronto. E ninguém acha isso estranho. Mas a gente quer entregar uma solução de primeiro mundo para o cara que não quer pagar como primeiro mundo. Não adianta. Você vai entregar o que ele pode pagar, que já vai adiantar a vida dele, já vai resolver o problema que ele tem. Então a gente tem aqui, dentro dessa análisezinha que a gente fez, 4 casos de uso claro, que é qual? Cadastrar produto, a gente tem o abrir caixa, o fechar caixa, e o efetuar venda. Se você colocou mais coisa disso aqui, se foi aquele lance lá do cadastrar atendente, tá ok. Agora se você começou a inventar outras coisas, já começou a errar. Qual que é um erro comum que a gente faz? A gente tenta colocar os fluxos aqui no caso de uso. Esse é um erro comum, que é o quê? Para cadastrar produto, ele precisa incluir produto. Ele precisa alterar produto. Ele precisa excluir produto. Aí você fez o quê? Você está colocando aqui os fluxos alternativos do cadastrar produto. Dentro do cadastrar produto, ele vai ter o incluir, o alterar, o excluir, o selecionar, o etc. Se no sistema tivesse descrito lá que vai ter um totem onde o cliente passa o código do produto e lá mostra o valor dele, aí você teria um consultar produto. Seria um caso de uso separado. Então o caso de uso tem a ver com a utilização completa. Não é só aquela funçãozinha da utilização. Não é só o botãozinho da utilização que faz a operação. Isso tem a ver já com o detalhe do funcionamento daquele conjunto de interações que aquele caso de uso te oferece. Mas esse é um erro comum, que a gente costuma ver as coisas bem particionadas na nossa cabeça.
Por que o abrir caixa é um caso de uso separado? Porque ele tem toda uma regra de negócio dele. O fechar caixa é separado, porque ele tem uma regra de negócio dele. E o efetuar venda é separado, porque ele tem uma regra de negócio dele. Tá tudo ali. O cara, para efetuar venda, um pré-requisito do efetuar venda pode ser o caixa precisa estar aberto. É um pré-requisito. Você pode colocar lá, pré-requisito, caixa estar aberto. E aí você descreve. Cliente chega com o produto, você passa o produto, abre o caixa no primeiro produto. Pum, 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 pum. Para fechar o caixa tem que ter uma ação que vai calcular o total da venda, vai selecionar o método de pagamento, selecionou. Se for dinheiro, recebe, dá o troco, fechou, não tem mais nenhuma interação do cliente. Se for Pix, você registra que o meio de pagamento é Pix, o sistema vai lá e solicita, gera o código Pix e solicita que ele pague direto à maquininha. Se for cartão, o sistema solicita que ele insira ou aproxime o cartão, ele insere, aproxima, troca a senha, confirma, pagou. Tem a interação do ator secundário. Cadastrar produto é o ato dele inserir lá o produto, vai ler o código de barra, vai inserir o código de barra, o nome do produto e o valor. No seu PDV, a abstração do produto é só essa. Isso funcionaria para o mundo real? Não. Por quê? Porque no mundo real você tem coisas para fazer que você vai precisar estudar também, como por exemplo integração com NFE, coisas que são necessárias, outros campos para você fazer. Não tem jeito, não tem como você fugir. Você vai precisar de outros dados. Mas nesse caso aqui, do PDV que eu descrevi, academicamente falando, com isso aqui a gente resolve. Vocês entenderam essa confusão do detalhamento da funcionalidade com a funcionalidade em si? Isso é importante, porque às vezes a gente fica poluindo o modelo, colocando excesso de casos de uso, quando na verdade são fluxos alternativos do mesmo caso de uso. E eu tenho certeza que vários fizeram esse excesso de detalhe. Vários colocaram esse excesso de detalhe. Quando na verdade, parando aqui, está de boa. Quantos aqui colocaram excesso de detalhe nesse caso de uso? A maioria. Colocou lá, incluir produto, alterar produto, selecionar produto, consultar produto, fazer macumba com o produto, dá um monte. Não é isso? Mas no final o que a gente precisa é isso. E se a gente fizer esse processo de análise, fica fácil a gente fazer o diagrama de classe. Fica fácil a gente fazer o diagrama de classe. Por quê? Porque você já sabe que você vai ter o produto. Você já sabe que você vai ter a venda. Você já sabe que numa venda pode ter mais de um produto. Ok? Você já sabe que você tem um caixa. Que você tem o ato de abrir e fechar o caixa. Então isso fica fácil da gente colocar. E aí a gente tem que pensar assim, vamos lá para o nosso diagrama de classe. O processo de análise é uma construção. Não é sinal que o primeiro modelo que eu vou fazer também é o correto. Por quê? Porque o meu entendimento, de acordo com o que eu vou conversando com as pessoas, que eu vou estudando o problema, ele vai melhorando. E se eu começo a aprender mais sobre o problema, o meu entendimento da solução que eu tenho dado vai ficando melhor. Então o seu modelo de análise ele também vai se desenvolvendo e melhorando ao longo do tempo. Então aqui, o que a gente já pode identificar? Aqui eu tenho aqui o produto. Por enquanto eu não vou nem colocar campo. O meu processo de análise ele está partindo daí. Eu tenho a venda. E eu tenho o caixa. O caixa é a abstração dessa informação do caixa que eu estou abrindo, o atendente, a data e hora de abertura, a data e hora de fechamento, o valor de abertura e se eu quiser alguma informação que não está pedindo no texto, o valor que eu contei no caixa, que eu apurei no caixa. Mas não é o caso. Então aqui, começo, o caixa vai ter venda, e a venda vai ter produto. Esse é o processo inicial. Eu paro aqui? Não. Aqui eu continuo pensando.
Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu gosto de colocar multiplicidade. O que é? Ó, um caixa pode ter... Acabei de abrir o caixa, eu tenho 0 vendas. Tá? Então ele pode ter 0 no final do dia. Ele pode ter várias. Então um caixa, ele pode ter... Vamos lá. 0 ou várias vendas. Uma venda, lendo daqui para cá, sempre vai ter um caixa. Porque é pré-requisito da venda ter um caixa aberto. Beleza? Então eu vou ter a identificação do caixa que fez a venda. Tá ok? Então aqui eu posso colocar aqui, ó, caixa que realizou a venda. O modelo está ficando mais claro. Aí eu venho aqui para a leitura aqui dessa colaboração de venda e produto. Uma venda, eu acabei de abrir a venda, passei o primeiro produto. Eu estou definindo que eu abro a venda quando eu passo o primeiro produto. Então uma venda, ela sempre vai ter um produto, no mínimo. Ou vários, porque eu continuo passando o produto. Não é isso? Um produto, eu tenho lá arroz 5 quilos, sei lá, de uma marca de arroz. Arroz, vamos lá. É uma marca de arroz. Você vê que eu não conheço muito marca de arroz. Eu posso vender ele nessa venda, mas eu também posso vender ele na outra. Mas quando o arroz chega, o primeiro arroz chegou, eu tinha 0 venda dele. Então, o arroz, o produto pode estar em 0 ou várias vendas. Ok? Aqui eu tenho uma relação vários para vários que eu vou precisar resolver com o quê? Com uma entidade no meio. Vou precisar resolver com a entidade no meio. O meu processo de análise, ele vai ter que evoluir para essa entidade no meio, que é o quê? O produto venda. O produto venda vai ter que aparecer aqui. Eu já sei que vai ter que aparecer porque a relação vários para vários, ela não é implementável. Ela não é implementável, ela não existe. Ela existe no modelo lógico. Estou pensando aqui, ela existe. Só que quando eu for criar um modelo físico, ela não existe. Eu preciso implementar isso separado. Beleza? Só que agora eu vou começar a colocar os campos que estão claros para mim. Quais campos que estão claros para mim? Opa, o mais fácil é o produto. Porque o produto, eu já identifiquei que eu preciso do código, do nome e do valor. Beleza? Então eu começo a jogar os atributos aqui, ó. Atributo, código, que é o ID. Posso colocar lá um string, porque é muito longo o campo do código, aqui já é conhecimento. Vou colocar até com o nome de código mesmo, não vou colocar com o nome de ID não. Eu tenho o nome, que é uma string, e tenho o valor de venda, que vai ser um decimal, vai ser um float, e todos eles são públicos, porque eu vou precisar usar esses valores nas telas, nos campos, para pegar. Show? Aí eu vou para o segundo mais fácil. Qual que é o segundo mais fácil? O segundo mais fácil é o caixa. O caixa eu tenho o quê? Eu tenho o código caixa, colocando aqui como código caixa. Não pedi informação do atendente. Se eu colocar a informação do atendente aqui, eu tenho que colocar o cadastrado atendente. Aí eu teria que ter aqui um requisito funcional aqui. RF. Cadastrar atendente e descrever ele. E aqui eu teria a classe atendente. Show? É que eu... Por que que ele... Não pode ter o mesmo nome que o ator, né? Ele se confunde ali. E aqui eu teria os dados do atendente se relacionando. Beleza? Não é irreal a sua análise chegar a isso. Aí aqui você teria aqui um atendente
ele pode estar em 0 ou vários caixas, e um caixa sempre vai ter um atendente, uma pessoa que vai ser o caixa, né? Aí aqui eu tenho a data e hora de abertura. Essa data e hora de abertura, ela é do tipo date time. Não sei se tem aqui, não tem. Ela é do tipo date. Você pode criar quando não tenha. Ele criou um tipo select aqui que não tem nada a ver. Tipo público. Aí o valor de abertura do caixa, que é o valor que ele entra no caixa, valor de abertura. E a data e hora de fechamento. Por que eu não preciso ter o valor do fechamento? Porque o valor do fechamento vai vir dessa colaboração aqui, ó, para calcular o valor que deveria ter no caixa. Como não pede para você fazer o registro da diferença, apontar a diferença, no sistema nada disso, você não precisa se preocupar. Se você se preocupou, você está excedendo os limites do texto em relação à sua análise. Porque se a gente for começar pensando o que a gente pode contribuir, a gente vai crescendo o sistema. Agora vem a mais difícil, que é a venda. Por que a venda? Porque a venda eu vou ter aqui, o caixa já tem quem trabalha no caixa, então eu já sei que é a pessoa aqui, eu tenho que ter no mínimo na pessoa aqui um ID e um nome. Tá? Aí essa pessoa aqui, ela exerce o papel aqui. O papel dela é do outro lado. Deixa eu apagar aqui. Ela exerce o papel aqui de caixa. Nessa colaboração, essa pessoa é caixa. Lembra que eu falei que a relação tem um nome, direção e papel? Quando não tiver claro, por exemplo, eu tenho uma classe pessoa, eu quero deixar claro qual papel ela exerce nessa colaboração, eu uso o papel aqui para fazer. Nessa colaboração, essa pessoa é o caixa. Beleza? E aqui que eu tenho um problema, que é o quê? A minha venda ela vai ter um ID, ela vai ter uma data, hora de início. Se eu quiser colocar, também não estou pedindo. E uma data, hora de fim. Aqui está o problema da relação vários para vários, ó. Tá vendo? Esse pensamento, ele é importante da gente desenvolver. Por quê? Porque é uma realidade. Se eu posso ter vários produtos na venda, eu posso colocar aqui produto como array, colocar aqui produto 1, produto 2, produto 3, produto 4. Não posso. Então essa relação aqui, ela tem que morrer dessa forma. E ela tem que nascer dessa forma aqui, ó. Nasce uma classe associativa aqui, que é a produto venda, que depois ela tem que se especializar até para fazer o todo parte aqui na venda e produto venda. Aqui vira vários para vários. Um produto pode estar em 0 ou várias vendas, e uma venda pode ter um ou vários produtos, né? O que vai entrar aqui? Aqui vai entrar a quantidade, porque ele pode passar mais de um, valor de venda.
Por que eu tenho que guardar o valor de venda aqui? Por que eu tenho que guardar o valor de venda aqui? Se eu já tenho o valor de venda aqui, ó. Isso é um pensamento linear que a gente tem que desenvolver, que é o seguinte: o snapshot do sistema, ele vai ter uma informação, o dado no momento, né? Só que eu não tenho que ter na venda o dado do momento. Eu tenho que ter na venda o dado do valor de venda do momento em que eu vendi. Porque senão, quando eu alterar o valor da venda do produto, se eu não tiver guardado o valor que eu vendi, quando eu alterar o valor do produto, ele vai mudar todo o meu histórico para o novo valor. Então eu preciso ter o valor no tempo em que ele foi executado. Por isso que eu preciso ter, parece que é um campo repetido, mas não é um campo repetido. Porque esse campo valor de venda aqui é o campo que o produto tinha no momento que foi vendido. Que é diferente desse valor de venda aqui, que é o valor que o produto tem agora. Então só parece que é repetido. Aqui no texto tem um detalhe que a gente fala que pode inserir desconto. Não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Desconto. Não fala sobre técnica de desconto, se é por percentual, se não é. O nosso sistema vai ser o mais simples possível, que é o valor. E tem uma outra informação aqui que ele pode cancelar o item da venda. Então, item cancelado. Item cancelado. Booleano. Public. Ah, ele pede para inserir motivo de cancelamento? Não pede. Ele pede para gerar alguma informação? Não pede. Tá faltando informação ainda. Ao fechar a venda, o meio de pagamento. Beleza? Então aqui, ó. Fechada, booleana. Poderia usar data hora de fim, eu particularmente não gosto de usar o mesmo campo. E aqui é tipo pagamento. Tipo pagamento, eu posso criar uma classe aqui que vai ser só de valores de lista para eu usar. Posso, não tem problema. Ou posso usar um char aqui. Se eu usar um char, eu vou colocar aqui uma anotaçãozinha, ó. Tipo pagamento. Vamos lá. Vou colocar um texto aqui, ó. CD igual a dinheiro. C igual a cartão. Ou P igual a Pix. Eu não gosto de fazer com campo assim. Mas é por quê? Por facilidade de implementação. Por que eu considero isso aqui uma solução ruim? Porque se eu for montar um relatório ou qualquer saída, eu vou ter que fazer case way no meu select para colocar aqui C igual a cartão, P igual a Pix. Então eu já meto logo uma tabela com essa lista de valores e faço um join. Eu prefiro, tá? Eu acho mais fácil de você lidar com o dado depois, né? E o usuário não vai ter acesso a cadastrar esse dado, porque o seu sistema está amarrado a esses três tipos. Então, ao invés de usar essa solução, eu prefiro criar aqui a classe tipo pagamento. Essa classe vai ter lá um ID e um nome. Oi. Não poderia ter usado o pagamento como atributo de venda, só que string? Não é salutar. Poderia, mas aí você está usando maior capacidade. Você está
violando uma das formas normais com dado repetido, com dependência de campo não chave, que se você mudar a descrição, você teria que mudar toda a história. Não é muito saudável, mas poderia, mas ocuparia mais espaço no seu banco, porque todo registro armazenaria aquela quantidade de caracteres. Essa solução eu acho mais fácil de manter e de justificar. Aí aqui eu coloco um comentário aqui, ó. 1 é igual a dinheiro, 2 é igual a cartão, 3 é igual a Pix. Ou se você quiser usar ao invés de int aqui, usar char e usar C, D e E, pode também, não tem problema. E aqui fica que um tipo de pagamento pode ter 0 ou várias vendas, no seu primeira utilização do sistema tem 0, e que uma venda sempre vai ter um tipo de pagamento. Show? E aqui você tem o seu diagrama de classe que atende. Ah, professor, quando eu inicio a venda eu não sei o tipo de pagamento e eu já salvo o dado, já crio o objeto. Então a sua venda vai ter 0 ou 1 tipo de pagamento. Não pode, porque no seu sistema não está falando que aceita pagar parte em dinheiro e parte em Pix. Que aí você teria que ter esse gerenciamento de pagamento separado, teria que ter uma tabela de pagamentos, teria que ter o relacionamento com o tipo de pagamento com isso, dessa forma. Então o que a gente faz depois que a gente identifica isso, gente? Isso é uma outra coisa que é boa prática, né? Eu pego esse cara aqui, ó, e pego o texto. Olha lá. O atendente lê código de barra de produtos previamente cadastrados e pode aplicar desconto no momento da venda. Código de barra do produto cadastrado está aqui, beleza? E pode aplicar desconto no momento da venda. Está aqui, ó, valor de desconto do produto. Show? Ao fechar a venda, registra o meio de pagamento. Ao fechar a venda, tem aqui a informação para fechar e tem aqui a informação do tipo de pagamento. Beleza? Calcula troco e emite comprovante. Isso é coisa de tela. Não está dizendo que você precisa guardar essa informação. Vai ter lá quanto o cara deu de dinheiro, vai calcular o troco pela diferença. Isso é detalhe de implementação. O sistema também permite cancelar itens da venda antes da conclusão. Tá aqui, ó, item cancelado. Show? Item cancelado. Abrir o caixa com entrada de dinheiro. Caixa, data e hora de abertura e valor da abertura. Abrir o caixa com entrada de dinheiro. No início do turno, aqui eu estou interpretando como turno de trabalho, não estou fazendo gestão de turno, escala de horário, nada disso. E fechar o caixa, data e hora de fechamento, no final do turno, com o relatório consolidado da sangria. Isso é informação que ele vai pegar aqui e montar um relatório, uma saída. Tá? Integra-se um serviço de pagamento, detalhe de implementação. Fluxo alternativo e impressora de fiscal é o fluxo de impressão do cupom lá no final. Também está no fluxo dentro do caso de uso efetuar a venda. Então esse diagrama está atendendo todos os requisitos que estão descritos nesse primeiro momento. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, que não é um processo automático. Exigiu esse pensamento, né, de você chegar no requisito, dessa construção do caso de uso, dessa construção do diagrama de classe, para a gente fazer. Vou parar de gravar aqui por enquanto.